Olá, hoje a gente vai ver agora a nossa segunda aula, que tem como tema Programa de Gerenciamento Ambiental, a legislação. Para dar a introdução a esse tema, a gente vai falar um pouco sobre os paradigmas ambientais. O primeiro paradigma que a gente vai tratar nessa aula é o antropocentrismo, que surgiu na Europa no final da Idade Média, onde tinha o homem como centro, digamos assim, do universo, onde ele era mais importante em relação aos demais animais, em relação à natureza, ao meio ambiente, às plantas, portanto, ele estava no centro. O segundo paradigma que surgiu foi o ecocentrismo, que era totalmente o contrário do antropocentrismo. Ele reconhece que todas as espécies, incluindo as espécies humanas, são produtos de um longo processo evolutivo e são interligados em seus processos de vida. Portanto, o homem não poderia interferir na natureza, ele apenas fazia parte dela. Como a gente vê na figura, o homem faz parte, vamos dizer assim, integra junto, de igual para igual com os demais elementos da natureza. Depois surgiu outro paradigma, malthusianismo, baseado num pensador que tem a visão pessimista quanto ao futuro devido ao descompasso entre os recursos e necessidade. Então, ele acredita que o aumento da população ia provocar vamos dizer assim, um colapso na natureza. Então, para haver um controle disso, ele pregava o aumento das taxas de mortalidade. Seria uma maneira que controlaria essa taxa aumentada, ela controlaria os recursos. Depois dessas ideias, surgiu o neomalthusianismo, que nesse caso é semelhante, mas há uma relação direta entre eles estabeleceram que havia uma relação direta entre o subdesenvolvimento e o crescimento populacional. Então, ao passo que a população crescia, havia uma relação com o subdesenvolvimento. Depois surgiu uma postura cornucopiana, que ela possui possui a crença de que qualquer problema de escassez no presente ou no futuro próximo será solucionado mais adiante. Sempre haverá a possibilidade de substituições de insumos e processos produtivos, portanto, ela era totalmente o contrário do malthusianismo. Tinha a ideia de que qualquer coisa que acontecesse com a natureza, qualquer desgaste, ela conseguiria, no futuro, se regenerar, se recompor. E, por último, vamos falar da abordagem socioambiental. A abordagem socioambiental, ela fica um meio termo entre o antropocentrismo, que via o homem como centro do universo, da natureza, e o ecocentrismo, que vê a natureza como centro, o homem apenas como uma parte integral. A abordagem socioambiental prega que deve-se ser feitos uso dos recursos naturais, porém com o devido cuidado, vamos dizer assim, de maneira sustentável, pensando nas gerações futuras. Em relação à legislação, na evolução histórica e a preocupação ambiental, foi surgindo algumas, vamos dizer assim, algumas leis e também algumas inquietações de certos grupos. Na década de 1960, por exemplo, houve a publicação de um livro chamado Primavera Silenciosa. Nesse livro, foi falado sobre um pesticida, o DDT, que o autor desse livro, ele falava a questão dos problemas que o DDT trazia. Então, ele abriu uma discussão para que começasse a pensar nos problemas relacionados aos pesticidas. Na década de 1970, um grupo de cientistas, eles alertaram para o crescimento econômico, que isso levaria ao esgotamento dos recursos naturais em poucas décadas. E daí surgiu-se a primeira Conferência Mundial sobre o Meio Ambiente, da ONU.
Em 1978, na Alemanha, surgiu o primeiro selo ecológico, chamado Anjo Azul, destinado a rotular produtos considerados ambientalmente corretos. Então, começou-se a dar ênfase a essa questão do, vamos dizer assim, da sustentabilidade. Então, surgiu esse selo na Alemanha. Na década de 80, o documento final de um estudo propõe o desenvolvimento sustentável, que é aquele que atende às necessidades do presente sem comprometer a possibilidade de as gerações futuras atenderem às suas necessidades. Também na década de 1980, entraram em vigor legislações específicas que visavam controlar a instalação de novas indústrias e estabelecer exigências para as existentes. Então, a partir daquele momento, já se pensou que as indústrias que fossem se estabelecendo, elas teriam que seguir um certo rigor, um certo controle em relação ao seu relacionamento com o meio ambiente. No final da década de 1980, com o Protocolo de Montreal, que bania os compostos de carbono CFC, os clorofluorocarbonos, e a Convenção da Basileia, que estabeleceu regras para o transporte fronteiriço de resíduo. Na década de 1990, a Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento, aconteceu essa conferência, e dela saiu alguns documentos, né? Essa conferência, chamada Cúpula da Terra, ou Rio 92, dela saiu a Carta da Terra e a Agenda 21, que tinha algumas diretrizes para ser seguida pensando no meio ambiente, em relação ao futuro. Em 1997, a Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, aconteceu a Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas. Aí surgiu um tratado internacional chamado de Protocolo de Quioto, que era em relação à emissão dos gases poluentes. Surgiu-se então a série ISO 14000. Integração entre a série ISO, fazia uma integração entre a série ISO 14000 e a série ISO 9000. Na realidade, a série ISO 9000, ela visava a qualidade do produto. Ela não visava muito a qualidade, a sua relação com o meio ambiente, né? E a série ISO 14000, ela junta as duas coisas. No século XXI, no ano 2002, aconteceu a Rio mais 10, foi em Joanesburgo, na África do Sul, que teve, como uma das metas, reduzir em 50% o número de pessoas que vivem abaixo da linha da pobreza. Então, a Rio mais 10, ela visava além do meio ambiente. Em 2012, aconteceu a Rio mais 20, todas elas relacionadas com a primeira conferência que tinha acontecido em 92. A Rio mais 20, ela teve dois temas principais: a economia verde no contexto de desenvolvimento sustentável e a erradicação da pobreza e a estrutura institucional para o desenvolvimento sustentável. Então, visa tanto o desenvolvimento sustentável quanto a erradicação da pobreza. Falamos agora sobre o sistema de gestão ambiental. O sistema de gestão ambiental é um conjunto de procedimentos que visa ajudar a organização empresarial a atender, controlar e diminuir os impactos ambientais de suas atividades, produtos ou serviços. Então, as empresas devem se enquadrar à legislação da série ISO 14000. E essa análise, ela tem que ser constante. Tipo, cria-se a política ambiental, aí faz o planejamento, implanta, e aí acontece a implantação e operação, depois faz uma análise crítica, aí faz a melhora e depois o ciclo continua, sempre tentando melhorar, fazendo o melhor possível pelo meio ambiente. Conceituando aspecto ambiental e impacto ambiental. O aspecto ambiental é elemento das atividades, produtos, serviços de uma organização que pode interagir com o meio ambiente. Já o impacto ambiental é qualquer mudança no meio ambiente, positiva ou negativa, adversa ou benéfica,
que resulte totalmente ou parcialmente das atividades, produtos ou serviços de uma organização. Auditoria ambiental é uma ferramenta imprescindível para a verificação e fiscalização das empresas e uma avaliação de seus sistemas de gestão. É realizada por uma equipe multidisciplinar de auditores especializados nos campos contábeis, financeiro, econômico e ambiental. Então, ela cobre vários setores da empresa. E daí pode surgir dessa auditoria, pode surgir a rotulagem ambiental. A rotulagem ambiental é um método voluntário de certificação e rotulagem de desempenho ambiental de produtos ou serviços que vem sendo praticado ao redor do mundo. Existem 3 tipos de rotulagem, a 1, 2 e 3. A rotulagem 1, ela é uma rotulagem para se ter uma certificação, mas ela não cobre todo o ciclo de vida do produto, até a degradação da sua embalagem, chegando até o destino final. Ela só cobre parte do ciclo de vida. A rotulagem 2, ela é voluntária. É como se fosse vamos dizer assim, uma autoafirmação da empresa. E a rotulagem 3, ela não é muito comum no Brasil, que ela é mais avançada e ela segue todo o ciclo de vida do produto, desde a sua matéria-prima, lá do momento em que ela é produzida, até o destino final dos últimos resultados desse produto. Temos aqui alguns exemplos de selos ambientais. As normas brasileiras em relação ao meio ambiente. Tem a BNT 26.000, 2010. Ela é uma norma de uso voluntário e estabelece diretrizes sobre a responsabilidade social das empresas. A BNT 16.001, 2012, trata dos requisitos de gestão de responsabilidade social. Então, aí também surgiu os selos sociais como esses que vocês estão vendo aí. O passo inicial para a legislação ambiental brasileira foi dado em 1934, com a criação do Código das Águas e o Código Florestal. E foi criada a Política Nacional do Meio Ambiente pela Lei Federal 6.938, de 31 de agosto de 1981. Então, o Sistema Nacional do Meio Ambiente hoje se organiza da seguinte forma: tem os órgãos federais, os órgãos estaduais e os municipais. Os órgãos federais tem o consultivo e deliberativo, que é o CONAMA, tem o órgão superior, Conselho do Governo, tem o órgão executivo, que é o IBAMA, e tem o órgão central, que centraliza todos, que é o Ministério do Meio Ambiente. Depois desse tem os estaduais, são os órgãos seccionais, órgãos e entidades estaduais, e tem os órgãos locais, que são órgãos e entidades municipais. O que a Constituição Federal de 88 fala a respeito do meio ambiente? Em seu artigo 225, estabelece o direito fundamental de todos os cidadãos, das presentes e futuras gerações, a um ambiente sadio e responsabilizou o poder público e a coletividade de protegê-lo adequadamente. Então, tanto o poder público quanto toda a humanidade tem a obrigação de proteger o meio ambiente. A legislação que fala do licenciamento ambiental é a Lei 6.938, de 81, no seu artigo 9, e foi instituído pelo decreto 99.274, de 90, no seu capítulo 4, no artigo 17. O licenciamento ambiental é de incumbência compartilhada entre a União e os estados da Federação, Distrito Federal e os municípios, de acordo com as respectivas competências, dependendo do grau de impacto que vai ter esse licenciamento. Então, ele é realizado em três partes. Tem a licença prévia, a licença de instalação e a licença de operação. O licenciamento ambiental está sujeito à suspensão ou cancelamento. Então, o fato da empresa ela conseguir um licenciamento para se estabelecer não implica dizer que ela vai ter esse licenciamento para sempre. Dependendo do que acontecer, ele pode ser suspenso ou cancelado. Pelo artigo 11 da Resolução CONAMA
237 de 97, os estudos necessários ao processo de licenciamento deverão ser realizados por profissionais legalmente habilitados às custas do empreendedor. Estudos de impacto ambiental e respectivos relatórios são obrigatórios em projetos de grandes impactos. Então, os grandes projetos eles têm que fazer esse estudo de impactos ambientais e os seus respectivos relatórios, que são os tipos de empreendimento: estradas, ferrovias, aeroportos, usina de eletricidade acima de 10 megawatts. Isso são alguns que eu estou citando aqui, mas existem outros também. Cabe ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente, o IBAMA, o licenciamento de empreendimentos de significativo impacto ambiental de âmbito nacional e regional, de acordo com a CONAMA 237/97, tais como que envolve o Brasil e países limítrofes, no mar territorial, na plataforma continental, na zona econômica exclusiva, em terras indígenas ou em unidade de conservação do domínio da União, que envolve 2 ou mais estados, ou de materiais radioativos ou de bases militares. Então, esses estabelecimentos, esse tipo de empreendimentos, eles têm que ter o aval do IBAMA. Os empreendimentos ou atividades de competência do Estado, dos Estados e do Distrito Federal são definidos pela resolução da CONAMA, a mesma resolução, e são os que envolvem 2 ou mais municípios, localizados ou desenvolvidos nas florestas e demais formas de vegetação natural de preservação permanente que for delegado pela União para os estados. O licenciamento ambiental municipal, ele não ultrapassa os limites do município, então ele é bem mais limitado e seria para atividades que vão explorar o meio ambiente, mas que tem um impacto muito pequeno. Também fala-se do estudo de impacto de vizinhança. É um instrumento de política urbana instituído pela Lei 10.257/2001, conhecido como Estatuto das Cidades, e ele é de obrigação, também está a responsabilidade do município. Então, lei municipal definirá os empreendimentos e atividades obrigatórias. É numa lei municipal que vai ser determinado quais são os empreendimentos e as empresas, o tipo de atividade que vão ser obrigados a se enquadrar nesse estudo de impacto, que obrigatoriamente terá que fazer o estudo de impacto de vizinhança. Então, essa é a nossa aula sobre legislação ambiental, sobre o meio ambiente, e até a nossa próxima aula.